E o nosso diálogo aqui hoje vai ser sobre graça. Eu não sei o que você pensa, o que vem à sua cabeça quando a gente fala sobre graça. Mas uma coisa eu sei, quando a gente fala sobre graça, parece que nós falamos só de coisas boas. Uma pessoa graciosa não é apenas uma pessoa bonita, não é apenas uma pessoa agradável, mas é geralmente uma pessoa de coração generoso, é uma pessoa dada a servir, é uma pessoa que está ali para os outros. Então, quando a gente fala de graça, o que vem na nossa mente, no nosso coração, é o que é relacionado com bondade, com misericórdia, enfim. Mas o que vem à sua cabeça quando você fala sobre graça? O que vem? Porque quando nós vivemos um momento difícil, as pessoas dizem: onde está a graça no momento difícil? Onde está a graça no momento em que as coisas parecem tão difíceis? Então hoje eu tomei emprestado o título da minha mensagem de uma canção que na verdade ela foi publicada ou ela foi apresentada pela primeira vez em 1779. Ela foi escrita por John Newton. Chama-se Amazing Grace. Eu peguei o título emprestado porque essa canção, não só na sua forma original, mas nas mais diversas interpretações e também na forma com que ela foi apresentada e repaginada, ela é linda. A canção diz assim: Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. I was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. There was grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. É a graça de Deus, tudo é a graça de Deus. E a graça de Deus para nós é o pilar da nossa relação com Deus, é o pilar da nossa fé, é o pilar da nossa crença. Mas quando eu olho para o landscape evangélico, eu percebo também, e percebo tristemente, que graça tem tido diferentes conotações para diferentes pessoas e algumas delas não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Por exemplo, para uns, graça se tornou uma motivação para fazer o que quiser e satisfazer os seus apetites, os seus desejos, por mais estranhos que eles sejam. Para outros, é a desculpa para não se envolver com uma comunidade. Para outros ainda, é não precisar se responsabilizar por essa comunidade, com o seu investimento financeiro, com o seu envolvimento. Quer dizer, pessoas vão usando a graça da maneira que lhes convém, e muitas delas absolutamente fora do seu contexto. Para outros ainda, a graça se tornou uma palavra tão irrelevante que ela é usada assim, aleatoriamente. Mas a minha pergunta, e eu vou ser redundante nessa pergunta nessa manhã: você entende a graça de Deus? Aliás, se eu pudesse repartir essa pergunta, eu perguntaria assim: olha, primeiro, você sabe o que significa graça? Não me dá o significado clássico, graça é favor imerecido. Ok, isso aí a gente sabe. Mas você sabe no seu coração o que é realmente graça? Mas mais do que saber apenas na sua mente, no seu coração, você vive a compreensão verdadeira da graça? Eu vou explicar para vocês o que eu tinha na mente. Eu queria levar vocês a entender, ou a entenderem, o que a graça, segundo a palavra de Deus, realmente significa. Mais do que um significado apenas da palavra. Primeiro lugar, e eu vou ler um texto com vocês que está na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo 15, versículo 10. Presta atenção, é um versículo só, 1 de Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou numa outra versão, mas a graça de Deus em mim. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a graça é o início e o fim. A graça é tudo, sem ela nós não estaríamos aqui. E quando eu digo aqui,
Não é só geograficamente, nessa igreja, ou você na sua casa. Sem ela, nós não estaríamos aqui no momento da nossa existência. Foi pela graça que Deus renovou a misericórdia dele sobre a nossa vida nessa manhã. A graça é o início e é o fim. Nós éramos seres falidos, distantes, separados, longe, mas pela misericórdia, Deus derramou a sua graça sobre nós. Aí vem o significado da palavra, o favor imerecido. Porque eu não tinha nada que agradasse a Deus, você não tinha nada que agradasse a Deus, Deus não tinha falta, Ele não estava preocupado na eternidade, como é que Ele resolveria a sua solidão no céu? Pela graça, Deus nos fez filho dEle em Jesus Cristo. É tudo pela graça. O que promoveu esse movimento de Deus a nosso favor? Alguma coisa que nós pudéssemos fazer para impressioná-lo? O que fez com que o Criador do universo se inclinasse para seres caídos como eu e você? O que movimentou Deus na nossa direção? Repita comigo aí: graça de Deus, favor imerecido. A graça é o início, a graça é o fim. Foi pela graça que nós viemos para Deus, é pela graça que somos sustentados em Deus, e é pela graça que concluiremos a nossa caminhada em Deus. Tudo é pela graça, não tem mérito nosso, não tem aquilo que nós fazemos. Se fazemos, fazemos por ela. Tudo então é graça. Mas foi por ela que nós fomos salvos. Olha o texto de Efésios capítulo 2, versículo 5. Deus nos deu vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Graça é a exposição amorosa de um Deus que interferiu no curso da história para salvar a mim e a você. Foi essa graça, essa amazing grace, que o Criador do universo, Ele veio a nosso favor, Ele se apaixonou por nós e Ele salvou pecadores como eu e como você. E sabe de uma coisa? Quanto mais imerecedor você se achar, quanto mais você disser o seguinte: eu sou todo errado, quanto mais você disser o seguinte: não tem lugar para mim nessa terra, tá tudo errado, eu sou um cara, eu sou uma mulher que eu não acerto com as coisas, minha mente é perversa, meu coração é corrupto. Eu quero dizer uma coisa para você: mais a graça está disponível a você. Deus te ama, Deus enviou Jesus para que você creia nele e que, crendo que Jesus é o Cristo, tenha vida nesse nome. Pela graça vocês são salvos. E eu emendo o texto de Efésios, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, bata no peito e diga: eu fiz, eu sou, eu tenho, eu sou o cara. Não, nada disso, não de obras, para que ninguém se glorie, mas pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então, a graça não é só o início e o fim. A graça é a maneira pela qual, ou o mecanismo pelo qual nós fomos salvos. Se eu e você cremos em Jesus Cristo, é porque a graça nos habilitou a crer. Se eu e você nos mantemos no caminho de Cristo, não é porque nós somos santos, não é porque nós somos pessoas de boa conduta, é porque a graça nos habilita a continuar no caminho do Senhor Jesus. A graça é o início e o fim, a graça é aquilo que nos salva. Mas agora, voltando para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10... a graça é o poder de Deus em nós, para vivermos segundo a sua vontade. Veja, irmãos, eu tenho uma natureza caída, você tem uma natureza caída, dentro de mim, dentro de você, existem duas naturezas opostas entre si, que guerreiam, que militam, que batalham uma contra a outra. E quem diz isso não sou eu, a Escritura Sagrada mostra isso. Nós temos uma natureza pecaminosa, herança do pecado adâmico, semente do pecado, porque não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Temos essa natureza, mas em nós foi colocada uma nova natureza, a natureza de Cristo, que pela graça nos encontrou. Mas a única coisa que nos habilita a continuar vivendo da maneira que agrada a Deus não é o nosso esforço. Você pode dizer: uai, mas então eu
não tenho nada que fazer. Não, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas é a graça que nos habilita. Veja o que Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus. Não é legalismo, não é meritocracia, mas a habilidade da graça de Deus trabalhar em nós e fazer de nós, em nós, por nós e através de nós, aquilo que Deus quiser. É graça. Graça é poder. Não poder anunciado como a sociedade faz, de ser o mais poderoso, de ser o mais forte, de mandar e desmandar. Graça também não é o poder anunciado pelas igrejas evangélicas, que parece que usam o ensinamento bíblico para tentar fazer com que as pessoas achem que são super-homens e por isso tem um poder celestial que veio sobre elas. Graça é o poder de Deus que atua em mim e em você, para que mesmo com a nossa fragilidade humana, nós possamos, a gente consiga viver de uma maneira que agrada a Deus. Como eu e você, com essa natureza pecaminosa, com essa militância dentro de nós, podemos agradar o Todo-Poderoso. É a graça de Deus que nos habilita a fazer isso. Mas essa graça também não é omissão e inatividade. Então tá, eu vou cruzar os meus braços, e já que é graça, eu vou cruzar os meus braços, e essa graça que me habilita, essa graça vai fazer tudo o que eu quiser. Essa graça vai fazer tudo o que precisa ser feito. Não, graça não é omissão. Na verdade, omissão é um outro pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ela é o poder, presta atenção, para que as nossas decisões, para que as nossas intenções se concretizem. A graça é o poder de Deus operando em nós, para que aquilo que nós desejamos fazer possa se tornar realidade. Por exemplo, a nossa luta contra o pecado. É a graça que nos habilita, queridos, a desviar o nosso pé do mal. É a graça que nos habilita a retroceder. É a graça que nos empodera para dizer não ou para dizer sim. É a graça que, derramada sobre nós, nos dá a capacidade de continuar nos caminhos do Senhor, de continuar amando a Deus, de continuar amando as pessoas, de continuar servindo a Deus e servindo as pessoas. Então a graça não é só o início e o fim, não é a razão pela qual nós somos salvos. A graça é também o poder para nós vivermos segundo a vontade de Deus. E por último, eu e você precisamos entender, porque se tem uma coisa que o ser humano tem, todos nós temos, eu, você, qualquer ser humano, é a capacidade de sempre puxar para o nosso lado. Às vezes nós queremos nos passar por humildes. Aí a gente diz assim, não teve nada a ver comigo não. Mas o coração humano é desejoso de reconhecimento, o coração humano é desejoso de aplauso, o coração humano é desejoso de que as pessoas digam, você é o cara. Ou no caso da mulher, nós precisamos inventar uma frase para as mulheres. Você é a cara. Você é a tal. Vou te ensinar uma coisa. Baseado no texto que nós lemos de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10. Mesmo fazendo tudo, no final das contas, não fomos nós, mas a graça de Deus em nós. Olha o versículo, parte B do versículo 10. Contudo, porque ele diz assim, porque eu sou o que sou pela graça de Deus, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então no final das contas foi graça. Foi ela que nos habilitou a crer, foi ela que nos habilitou a viver, foi ela que nos habilitou a fazermos o que é requerido de nós, foi ela que nos dá o poder, ou nos deu o poder de fazermos o que é certo. Se fazemos o que é certo, não é porque nós somos mais justos do que os outros, não é porque nós temos mais conhecimento do que os outros, é porque a graça de Deus trabalha em nós, nessa jornada, nessa caminhada. Mas no final de tudo, louvado seja o nome do Senhor, porque foi pela graça de Deus.
embora tenhamos nos esforçado, embora a gente tenha corrido, laboreado, trabalhado, feito o que estava ao nosso alcance, usado o melhor dos nossos recursos, da nossa inteligência, do nosso potencial, no final, foi graça. No final, foi graça. Você entende isso? No final, foi a graça de Deus operando em nós. Veja o que Tiago diz. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago capítulo 4, versículos 14 e 15. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, porque antes ele está falando que as pessoas falavam assim, nós vamos fazer isso, amanhã iremos a tal lugar, vamos empreender tal negócio. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, e aqui me permitam entrar no texto e colocar algumas palavras. Se o Senhor quiser, viveremos mais um dia. Se o Senhor quiser, sobreviveremos essa pandemia. Se o Senhor quiser, não seremos contaminados. Se o Senhor quiser, as nossas finanças continuarão estáveis. Se o Senhor quiser, as igrejas continuarão firmes. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Porque não depende de quem quer ou de quem corre, depende do Senhor usar a sua misericórdia. Então Tiago está dizendo, irmãos, ao invés de vocês com uma arrogância, dizerem eu vou fazer amanhã isso ou aquilo, diga sim, embora você está planejando para fazer, embora você se preparou para fazer, diga assim, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso ou aquilo, iremos nesse ou naquele lugar. Porque quando nós compreendemos isso, e eu já estou fechando a minha reflexão com vocês nessa manhã, quando compreendemos isso, mas realmente quando compreendemos, quando isso entra no nosso coração, quando nós entendemos que cada passo, que cada momento da nossa vida foi fruto só desta graça, acontecem duas coisas, presta atenção e eu termino com isso. Acontecem duas coisas. Quando eu entendo, tudo é graça. Se eu consigo manter a minha família, não é porque eu sou um bom marido, é graça. Se você consegue lidar com as suas finanças de forma coerente, não é porque você é um cara inteligente apenas e apenas sabe manusear, é graça. Se você consegue galgar alguma coisa na vida, é porque eu trabalhei sim, mas é a graça que te habilitou, é tudo graça. Favor imerecido de Deus para conosco. Quando compreendemos isso, quando nós realmente sai da cabeça, vem para o coração, acontecem duas coisas. A primeira, eu olho para o meu passado, você olha para o seu passado, pensa na sua história de vida aí agora. E sabe qual é o sentimento que ela gera, que isso gera em você? Gratidão. Foi graça. Mas eu passei tantos momentos difíceis. Foi a graça. Porque a graça de Deus não é um antídoto contra as dificuldades da vida. A graça de Deus não é uma vacina contra as coisas difíceis, tristes. A graça de Deus é a habilidade de continuar no meio da crise com o coração em Deus, confiante e sabendo que só Ele é o Senhor. Então eu olho para o meu passado e nele teve marcas, e nele teve dores, e nele teve tristezas, e nele teve abandonos, e nele teve perdas. Mas eu sei que tudo foi pela graça de Deus. Então isso gera em mim gratidão. Mas e quando eu olho para o meu futuro? Porque eu olho passado, compreendendo graça, sinto gratidão. E quando eu olho para o meu futuro, se é que eu compreendi graça, sabe o que gera em mim e em você? Fé. Que o mesmo Deus que esteve no meu passado, que exerceu sobre a minha vida a sua graça, que trabalhou sobre mim com a sua graça, que me manteve pela sua graça, é o mesmo Deus que me manterá no futuro. Então isso promove em mim fé. Porque fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que nós não vemos. Você entendeu, querido? Quando eu entendo graça, isso me remete para o passado com gratidão, mas isso me impulsiona para o futuro com fé. Então eu queria
fazer um desafio a você. Eu queria te convidar a deixar essa graça de Deus entrar em você. Nós somos salvos pela graça, não é por mérito. Tudo que você tem que fazer agora aí na sua casa é você se inclinar diante do Deus, Criador dos céus e da terra, e dizer para Ele: Senhor, entra na minha vida. Senhor, me perdoe. Senhor, me transforma. Senhor, faz de mim uma pessoa nova. Convido o Senhor a entrar na sua vida, é graça. Ah, mas eu errei, mas eu sou isso, mas eu tenho esses pensamentos, mas eu tenho aquelas inclinações. A graça de Deus vai te trazer para Ele, a graça de Deus vai te perdoar, e a graça de Deus vai te habilitar a mudar esses caminhos, é graça. E se você fizer isso, quando nós orarmos, eu queria que você orasse com a gente, entregando a sua vida para Jesus. Mas tem um outro apelo que eu quero fazer para você. E esse apelo é para aquela pessoa que já caminha com Jesus. Irmãos, eu não estava nem aqui no meu script, na minha mente, mas eu vou voltar e vou ler na forma original. Tem tantas versões lindas dessa canção, mas todas elas invocam o mesmo sentido. This is amazing grace. É uma graça maravilhosa. Então talvez você que é cristão não entende que graça não é antídoto contra dificuldades. Colocando assim de uma forma que você pudesse entender. Graça não é antídoto contra traição de pessoas, mas é a habilidade de não se azedar. Graça não é antídoto contra perdas, mas a graça é a capacidade de continuar com doçura, apesar das dores da vida. Graça não é antídoto contra fraqueza. Graça é o sustento para nós continuarmos de pé. Você está entendendo? E eu estou falando com você que diz que é cristão. Graça não é o caminho pavimentado na estrada da vida. Graça é percorrer esse caminho com alegria no coração. Graça não é a ausência do vale da sombra da morte. Graça é: tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Graça não é pandemia, graça não é isenção de pandemia. Graça é a capacidade de passar por ela sem uma pandemia no coração. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, meu apelo para você, esse segundo apelo: Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. I was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. There was grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. Deus te ama, e a compreensão verdadeira da graça, ela não nos torna levianos libertinos, ela nos liberta para viver cada dia ainda mais segundo a vontade de Deus. Ela nos habilita para isso. Vamos orar? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, como nós precisamos compreender o significado de graça, não de forma etimológica, experiência, Senhor. Saber o que é graça.
Foi a graça de Deus que nos achou quando nós estávamos perdidos. Foi graça que nos trouxe. Foi ela que nos arrastou e é ela que nos mantém todas as vezes que nós teimamos em tentar botar o nosso pé de lá. Graça que nos perdoou, que nós não merecíamos. Graça que nos mantém em Jesus. E graça que vai nos habilitar a chegar na casa eterna. Grace will take us home. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e constantes consolações do Espírito Santo de Deus, irmão querido, você que orou entregando sua vida para Jesus, graça seja sobre você. Você que orou dizendo: Senhor, a minha compreensão sobre graça estava desfocada, mas agora, I was blind, but now I see. Graça seja sobre você, graça seja sobre a sua casa, graça seja sobre os seus filhos. É o que essa canção está dizendo. Cante aí na sua casa, dobre os seus joelhos diante de Jesus. Agora eu posso ver, e agora eu posso ver. Oh, aleluia. Eu posso ver o amor do meu olhar, quando se entregou e se humilhou para que eu pudesse viver. É agora, olha. Nós vamos continuar com a música. Eu vou ministrar essa bênção sobre você. Eu queria te convidar a cantar essa canção mais uma vez, fazendo dela a sua oração e uma demonstração para Deus, para você mesmo, que você entendeu o que é a graça de Deus. A mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre as suas emoções, no nome de Jesus de Nazaré, o autor dessa graça nas nossas vidas. Amém. Maravilhosa graça que mostrou-me o teu amor, pedido estava e me encontrou, tua graça me salvou. Maravilhosa graça que mostrou-me o teu amor, pedido estava e me encontrou, e a tua graça me salvou, e agora eu posso ver, eu posso ver o amor no teu olhar, quando se entregou e se humilhou para que eu pudesse. E agora eu posso ver, e agora